Boa noite a todos e todas. Estamos aqui na quinta-feira, dia 18 de março de 2021. É um dia muito triste para o direito civil brasileiro, porque perdemos hoje o professor Zeno Veloso, que era um jurista muito diferente, né? Era uma... O pessoal na área de direito às vezes tem uma empáfia, uma arrogância, uma boçalidade que, e quando se conquista muitos postos ou muitos títulos, isso faz com que as pessoas se tornem ainda mais inacessíveis. E o professor Zeno, acho que tinha uns 73, mais ou menos, assim, ainda estava na ativa, né, porque a expulsória é só 75, na Universidade Federal do Pará, e era uma pessoa gente boa, sabe? Uma pessoa que está sempre alegre, sempre fazendo piada, sempre fazendo um galanteio. Era uma figura muito rara e vai deixar uma grande saudade. Para quem não o conhecia, ele era meu confrade na Academia Brasileira de Direito Civil, era também da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Quando a gente pensa em um jurista de idade mais provecta, a gente pensa sempre em alguém realmente distante, formal, e era tudo que ele não era. Então fica aqui minha homenagem, minha saudade, minha oração por ele. E ele era um grande especialista em direitos reais, que é o tema da nossa matéria, nossa disciplina, e é, sem sombra de dúvida, uma referência. Procurem o nome dele é bem diferente, então é pouco provável que achem no Google muitas referências a outros Zenos. Então, depois vocês procuram para entender a nossa pena. Gente, na aula passada nós fizemos toda a classificação da posse. A aula está disponível já no canal lá no YouTube, como esta aula ficará disponível assim que possível. E quero dizer a vocês agora que nós vamos falar do tema da aquisição e da perda da posse. Meus amados, minhas amadas, quem puder falar no chat ou botar no áudio, o que seja, né, coloque aí. Eu gostaria de saber o que é posse mesmo. Alguém se lembra? Aula passada. Alguém está... Alô, alô, Houston, tchau, you not hear me? Alô, alô, alô. Terra, vamos embora. O que é Posse é um posse? estado de poder. Perfeito. Posse é um estado de fato, né? Consistente no poder sobre a coisa. Perfeito. E essa ideia é um poder. A posse não é necessariamente um direito, como a propriedade. Mas, então, como é um estado de fato consistente no poder sobre a coisa, né? E se a posse, tem-se a posse quando nós podemos exercitar alguma dos poderes inerentes à propriedade, parece simples entender quanto é que se adquire a posse, né? Simplesmente quando se pode exercitar qualquer um dos poderes inerentes. E é isso que a gente extrai do artigo 1204 do Código Civil de 2002. Diz lá, adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. E quais são esses poderes inerentes à propriedade? Usar, gozar, dispor do bem. Ora, a partir do momento em que você assume a posse de um determinado bem, né, você adquiriu essa posse, seja por posse justa ou injusta, seja de posse de boa má fé ou de má fé, você está num estado de fato, né, o poder sobre essa coisa. E aí, o que é importante de fazer? Se puderem transcrever aí até a parte final da aquisição, e eu quero falar um pouco sobre o 1205, 1206, 1207, né? Mas o que é importante perceber é que, deixa eu puxar o 1206 de cara, porque vocês normalmente têm muito interesse em 1206, 1207, quem trata sobre herança, né? O que é que falam esses dispositivos? A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Que caracteres são esses? Ora, se era uma posse injusta, lembra lá? O que é uma posse injusta? Alguém lembra? Violenta, Agente violenta. violência, Violência. precária e
Ninguém lembra, não? Alô? Possa barra, bota tic-tac para funcionar, gente. Clandestina? Clandestinidade, perfeito, querido. Então, se você recebe a posse, que era clandestina, ela continua tendo essa característica. Então, a gente vai ter esses elementos para poder caracterizar essa posse, né? Mas perceba, e isso é uma questão muito interessante, porque você adquire posse, né? Muitas vezes mortes causa, né? Ou, às vezes, através de um negócio jurídico. Você vende um determinado bem, mas sabendo que não tem a propriedade, porque não tem o registro. Mas faz esse negócio jurídico, que aqui no interior, com frequência, comprei uma casa, comprei o terreno, mas não tem nada registrado. Ah, mas era o terreno de seu Zé, que morava lá o pai de seu Zé. Você perceba que todas essas posses vão ser somadas para uma eventual aquisição da propriedade por meio da uso capião. Você soma as posses dos indivíduos, principalmente se elas forem mansas e pacíficas, né, para poder adquirir por esse meio originário de aquisição de propriedade, né? Mas a posse se soma, e nesse ponto, o que é que diz o 1207? O sucessor universal continua de direito à posse de seu antecessor. E ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor para os efeitos legais. O principal efeito é justamente somar os tempos para que eu possa adquirir a propriedade. E quem é que pode adquirir a posse? Bem, a gente pode dizer que é o próprio possuidor, mas ele também pode por um representante ou por um terceiro sem mandato, dependendo da qualificação. É o que se extrai do artigo 1205, coloque aí, Amanda, 1205 do Código Civil. Perceba, nós podemos adquirir a posse sem ser pessoalmente, através de representantes ou terceiros em nosso nome, né? E essa é uma questão importante sobre posse. Por quê? Porque a gente pode adquirir o poder sobre determinado bem simplesmente pelo exercício de fato, mas pode através de cláusulas contratuais, né? E essa ideia é de que a gente possa, no próprio contrato, dizer que está transferindo a posse, dando aí um título que justifica a posse, ainda que não seja a propriedade. E se a posse é um fato, como nós trabalhamos aqui com você, né, esse fato também pode ser perdido, né? Então, como é que se perde a posse? Por todos os meios também pelo qual se adquire a posse. E, na verdade, é quando cessa para esse possuidor algum daqueles atributos da propriedade: usar, gozar e dispor. O artigo 1223 e 1224, coloca aí, Amanda, por gentileza, né, estabelecem a disciplina sobre o tema. Vou ler aqui para vocês. 1223. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem ao qual se refere o artigo 1196, usar, gozar e dispor. 1224 diz lá: só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho quando, tendo notícia dele, se abstém de retomar a coisa ou, tentando recuperá-la, é violentamente reprimido. Essa é uma questão importante sobre a perda da posse. Você pode perder a posse sem perder a propriedade. E aí alguém vai dizer, mas vem cá, professor, a propriedade não importa na posse indireta? Sim, mas nós estamos tratando aqui, naturalmente, da posse direta de determinados bens. Então, quando alguém perde a posse de maneira violenta, vem lá o movimento do sem terra e esbulha a sua propriedade. É preciso entender que você sabe que você tem o chamado
desforço incontinente. Você tem a possibilidade de defender a sua propriedade, né, de quem venha a atrapalhá-la, turbá-la ou esmulhá-la. Então, nesse caso, você tem lá situações que podem gerar esse tipo de ação. E aí eu vou Então, fazer no uma... caso, perdão, Continue, professor, Lucas. no caso a gente não, você não perderia a posse indireta sobre o bem, né? Você não perderia a posse indireta. Mas o Perfeito. elemento mais importante aqui é a posse direta, porque é a posse direta que vai ensejar a aquisição da propriedade pela uso capião. Entende? Não, Então, sim. é justamente isso. A posse indireta é um elemento importante, mas um desdobramento da propriedade. Então, essa circunstância, sob perda de posse, é só e somente da posse direta. E aí, deixa eu acrescentar uma coisa, um bônus que dou a vocês, né? Porque essa é uma matéria de processo, não de direito material. Mas eu gostaria que vocês tivessem uma noção sobre isso. É a figura das ações possessórias. Quais são as ações? Eu gostaria que você, se puderem, anote, porque isso é uma questão que vai repercutir lá em procedimentos especiais, na aula que vocês tiverem, e eu acho que não dá para ensinar muito direitos reais sem falar de aspectos processuais, né? Por causa de toda uma tutela jurídica da posse. E aí nós temos modalidades de procedimentos especiais específicos para a defesa da posse. Existem 3 tipos de ações, chamadas de ações possessórias, a depender de qual seja o atentado à posse. Se nós temos uma situação apenas de ameaça à posse, nós falamos de uma ação, anota aí, por gentileza, ou digita aí no chat para mim, eu estou meio devagarzinho hoje, né? Que é o interdito proibitório. Quando você fala de interdito proibitório, você tem uma potencial ameaça à posse. Quando essa ameaça ainda não se consuma, mas ela já parte para a prática de atos que podem embaraçar ou perturbar a posse. Nós falamos que aí a expressão utilizada é turbação da posse. O indivíduo já está saindo da mera ameaça e já indo para o campo de algum tipo de embaraço, de restrição de acesso, né? Aí nós falamos de uma ação de manutenção da posse, né? O interdito proibitório é para afastar o indivíduo que está ameaçando. A manutenção da posse é para garantir efetivamente que você não perca a posse. E se a ameaça se concretiza através de uma privação, a perda da posse, e aí a expressão que a gente usa é esbulho, aí a ação se chama ação de reintegração de posse, que talvez seja a mais comum na prática. E aí eu preciso dizer a vocês algo que eu não sei se vocês já têm conhecido. Vocês estão em que semestre? 7º, né? A maior parte de vocês está no 6º, 7º, né? Alguém está vivo aí? Isso, Então, professor. vocês já devem ter estudado a parte de teoria geral do processo, algumas noções das postulações. O que eu preciso dizer? Que essas ações possessórias, elas são caracterizadas pela figura da fungibilidade. Já estudaram isso em processo? Ninguém se mexe significa não? Alô? Eu acho que tenho uma ideia do que seja, mesmo. A fungibilidade é a previsão do artigo 554 do CPC, que diz lá: a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela
cujos pressupostos estejam provados. Se você entra com uma ação de reintegração de posse, mas, na verdade, não houve um esbulho, mas sim apenas uma turbação, o juiz vai conhecer da ação e dar o provimento jurisdicional. E a mesma situação, você entrou com um interdito proibitório, só que o pessoal já esbulhou. Não se preocupe, há uma conversão do Instituto, né? Tranquilamente essa conversão, e aí o juiz vai mandar reintegrar em vez de ser só um interdito. Vocês nunca ouviram falar disso, não? Oswaldo, sim. Já ouvi falar de fungibilidade não na parte processual, até porque eu estou dando processo civil agora, professor. Eu já ouvi falar na parte de direitos civis, ou direito Não, civil 1, não, falar mas tem do... civil 1, aí é a fungibilidade dos bens. O bem ser fungível Exatamente. ou a Mas que obrigação. pode substituir, não é isso? Quando ele é Isso, fungível, exato. pode Mas substituir por outro. perfeito, Luana. Mas a fungibilidade é utilizada no processo, na teoria processual, em duas acepções, sempre com a ideia de substituição. A fungibilidade é entendida nesse aspecto, na ação, na postulação, que é próprio das ações possessórias, mas também nós falamos de fungibilidade em sede de recursos, né? Se você utiliza um recurso equivocado no lugar de outro, mas esse erro é excusável, o juiz pode processar tranquilamente. É o tema da Ok. fungibilidade. É uma ideia de preservação da relação jurídica, né? Eu acho que é muito útil isso. E aí, dando mais um spoiler, né? Acho que hoje é uma noite de spoilers, né? Eu gostaria que você anotasse também, mas quem pegou o processo civil 1 já devia saber isso, né? Que as ações possessórias, elas são ações dúplices. Vocês sabem o que é uma ação dúplice? Ninguém sabe? Ninguém viu? Então anote, o tio Pamplona explica para vocês e quer que você anote, porque se eu puder dar conhecimento a mais, eu fico feliz quando o aluno aprende algo novo comigo a cada aula. Isso me dá um prazer, renova o meu gosto no magistério. A ação dúplice é uma característica de determinados provimentos jurisdicionais que eles admitem o contra-ataque, né? Na própria defesa. Então, vocês devem ter ouvido falar de ação dúplice, vamos ver aí, vou dizer uma outra expressão para ação dúplice, quando Uma algum professor... reconvenção, é? Tipo Isso, uma minha reconvenção? princesa. Mas assim, a reconvenção não se usa na ação dúplice. Na ação dúplice, nós usamos, isso você deve ter ouvido falar, o pedido contraposto. Quando um professor fez a distinção de reconvenção, que é peça autônoma, de pedido contraposto, que é postulação deduzida na contestação, a postulação deduzida na contestação, o pedido contraposto, é próprio das ações dúplices. Já ouviram falar disso? Não? Não, professor, não, porque Eu já, eu estou pegando processo civil agora. Então professor, anotem, fica como spoiler para uma aula futura. Isso no sistema brasileiro é próprio das ações possessórias e também de uma ação que você já deve ter ouvido falar, pelo menos em obrigações, que é a ação de consignação e pagamento. A ação Uhum. de consignação e pagamento não desafia a contestação, mas sim professor, pedido contraposto. professor, Diga. eu já ouvi falar sobre pedido contraposto no âmbito dos juizados especiais, porque no juizado Mas especial não tem reconvenção. exato, mas aí nos juizados especiais, Lucas, é uma característica peculiar de uma disciplina autônoma deles, né? Em que não que as ações dos juizados especiais sejam dúplices, mas sim, pelo procedimento simplificado, não admitiria uma peça autônoma de contestação. Se me permite falar de uma forma bem crítica, é uma frescura de achar que o pedido no juizado necessariamente tem de ser menos complexo. Às vezes pode ser de grande complexidade, mas é uma situação nesse sentido.
Então, agora só uma dúvida, mais uma outra dúvida, professor. As ações duplas, você tem uma característica, um rol taxativo de ações duplas, ou você Sim, pode ter uma ação, ter um rol taxativo, né? é taxativo, é taxativo. Então, Sim, na verdade, basicamente limitada hoje a essas possessórias e a consignação em pagamento. entendi. Então, em qualquer outra situação que eu esteja em juízo e que eu Um preciso fazer juízo, um não seja pedido. juizado especial, é Não, convenção. isso, na justiça comum, reconvenção. Perfeito. Obrigado, Convenção. professor. Estou à sua disposição, como sempre. E aí, queridos, é preciso entender. Eu podia fazer uma pergunta na prova, assim, só para vocês entenderem essa noção de perda de posse, só para você ver assim. Uma ameaça à posse desafia que ação? Alguém anotou? Não? Ação de interdito proibitório. Interdito proibitório. Muito bem. E se for um caso de turbação? Manutenção da As- posse. Manutenção da posse. Muito bem. O pessoal está ligado. E se for esbulho? Integração da posse. Reintegração da Integração. Muito bem. O pessoal está afiadíssimo. Muito bem. Neste ponto, né, a perda da posse se dá nessa circunstância. Alguém sofre uma determinada violência e perde a posse direta do bem. É uma situação em que nós já vamos ter um novo possuidor no lugar, e aí vamos discutir a questão da uso capião. Todavia, imagine, por exemplo, que algum de vocês tem lá uma casa de praia na ilha de Itaparica, e com a pandemia, completando um ano, você nunca mais foi lá. E nesse período alguém viu aquela casa vazia, bonita, não sei o quê, e tomou conta da sua casa. Está morando lá. Está contando o prazo da uso capião? A priori, não. Porque só está contando a perda da posse quando você foi cientificado disso e não resistiu. Por quê? Porque tá lá alguém morando há 6 meses na sua casa lá, da ilha de Itaparica, você não está sabendo de nada, você resolve dar uma escapulida e vai lá, você está sendo cientificado nesse momento. E se está sendo cientificado nesse momento, significa que a posse dessa pessoa, que é uma situação de fato, será sempre ali uma posse nova. E aí, nesse caso, como a sua posse a sua propriedade nesse ponto é o momento que está sendo cientificado, você pode se valer do chamado desforço incontinente. O que é o desforço incontinente, gente? Alô? Desforço incontinente, ninguém sabe? Pessoal de Você processo. mesmo botar o cara para fora, usando a Hã? força. Isso, Ricácio. Ricácio, exatamente. A gente costuma dizer, não é uma expressão técnica, a legítima defesa da propriedade, a legítima defesa da posse. É isso mesmo, é baixar na porrada mesmo. Né? O cara foi lá de noite, vamos pensar uma posse, sem ser violenta, mas clandestina, você tinha lá a cerca, o seu vizinho avançou uns 10 metros do seu terreno na cerca, você viu isso de manhã, saia, na linguagem baiana, saia escalifando, saia derrubando, chutando o pau da barraca. Eu estou falando sério mesmo, é na pós da porrada mesmo. Alguém diz, mas essa violência. Não, é violência mesmo. Por quê? Porque efetivamente você está legitimado. Você não tá... É claro que a violência é, nesse ponto, uma utilização dentro de meios moderados, proporcionais. Né? Você não está matando ninguém, não está fazendo nada. O cara meteu-lhe a cerca no seu outro, derrube a cerca. E bote a cerca no lugar. Você vai... Ah, não, a cerca é minha propriedade. O problema é seu, você está botando sua propriedade na minha. Sai derrubando. Você está entendendo? Você está autorizado pelo sistema. O problema, professor, é quando a pessoa é braba, né? Um policial aí quer Exato, meter a meu arma amor. na pessoa. Isso, minha princesa. E aí a gente tem que entender justamente esse elemento. Por quê? Porque quando a gente imagina uma legítima defesa da propriedade, da posse,
que, como eu disse, é chamado... Vou escrever, vocês não conheciam a expressão, vou escrever aqui a expressão no chat. O desforço incontinente. Nós estamos aqui... Eu estou falando isso porque uma tia minha, ela comprou um terreno na ilha, e aí diz que tinha um policial militar que tinha uma casa do lado, e aí parece que aconteceu alguma coisa desse tipo, parece que ele invadiu o terreno dela. Eu não sei qual foi o que aconteceu depois, né? Mas acho que ficou por isso mesmo, né? Porque ele era policial militar, tudo ele ameaçava com a arma, né? E ela, não sei o que foi que fez, acho que ficou por isso mesmo. Ele acabou invadindo mesmo e pronto. E aí, Luana, quando a gente fala ficou por isso mesmo, significa que a sua tia não ofereceu resistência. E se ela não oferece resistência na defesa da propriedade dela, ela vai perder essa propriedade. Ela perdeu... Mas o problema, professor, é que foi isso, né? Ela não ofereceu resistência porque ele ameaçou com uma arma de fogo, né? Então... Mas você acha que com o marginal você vai oferecer uma florzinha? Vai dizer assim, o cara está invadindo o seu terreno e o indivíduo diz assim, por favor, saia aí do meu terreno porque você invadiu indevidamente. E a pessoa vai tomar consciência? Não vai. É verdade. E aí o que você tem? Se é uma resistência imediata, você pode se valer da força, que tem de ser, obviamente, proporcional e imediata, né? Ou você vai se valer do Poder Judiciário. Mas se você não se vale de nenhum dos meios possíveis, você vai estar abrindo mão da sua propriedade. E essa é uma situação, porque a posse dessa parte do terreno que foi invadido pelo vizinho aí marginal, né? Ora, nesse ponto, você tinha ali uma posse que era injusta, porque era uma posse a priori precária, ele não tomou com violência, talvez ela tenha medo da violência, mas ele foi lá e meteu lá no campo. E nesse ponto, se sua tia não resiste, você vai ter um momento, a posse vai se consolidar, e a depender do tempo em que ele ficar nisso, pode haver a ampliação para uso capião. É claro que ele vai ter de fazer a prova disso, seja de maneira administrativa, né, falar isso para frente, ou judicial. Na prática, ele fica só na posse. Não é mesmo, Luana? Entendi, professor. Eu não sei qual foi o resultado, não. Não, mas eu posso lhe dizer as consequências de cada conduta, né? E é justamente esse elemento, né, que a gente precisa entender nessa... E aí a gente precisa... Puxa aí, por gentileza, o artigo 1208 e bota aí na tela, por favor. Eu leio daqui. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. O vizinho botou lá, sua tia não resistiu, aí ele já começa a ter a posse. Essa é uma questão, porque o momento... Vamos imaginar aí, o momento que o indivíduo invade, esse ato, esse momento de resistência ou não, ainda não induz posse. Induz posse quando cessa. A aquisição foi clandestina, né? Foi, nesse caso, clandestina, mas poderia ser violenta, e aí, depois, você vai ter a consolidação disso. Há um caso aqui em Salvador muito interessante sobre o tema do desforço incontinente, que eu acho que eu não conheço detalhes, né? Eu sei apenas pela imprensa, mas é algo que é muito constrangedor, porque nessa questão de defesa da propriedade, você tem elementos relacionados à utilização da violência. E a utilização da violência pode ser simplesmente o indivíduo usando a mão mesmo, ou o indivíduo usa arma de fogo.
na noção de invasão da sua propriedade, não é mesmo? E nesse período tão complicado da história do país, em que há uma postura de estímulo à utilização de armas de fogo, mas o que aconteceu? Nós temos lá a situação daquele restaurante maravilhoso que tem ali no Cabula, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, talvez, que é o Paraíso Tropical. Conhece? Então, vocês sabem da história? Acompanharam os jornais? Ana Camila não sabe, Oswaldo parece que não. Não Os faço meninos ideia. que morreram lá, Hã? os meninos que morreram ali. Isso, é um menino, né? Então, essa é a questão. O que acontece? É Paraíso Tropical, um restaurante maravilhoso, o chefe, né, é um cara muito bem relacionado, um cara, assim, aparentemente do bem mesmo. Então, mas ele, claro, é um restaurante que é feito uma chácara, um espaço enorme. E aí, o que nós tínhamos lá? É uma chácara. E ele tinha lá a segurança dele, e aí uns meninos entraram para roubar fruta. Os meninos estavam no ato ilícito mesmo, roubar fruta. Embora roubar a fruta, né? Roubar a fruta é ato ilícito da mesma forma. Se você está entrando na propriedade alheia. Pegar na rua, não. Mas é ato ilícito da mesma forma. Mas menor potencial ofensivo que seja, ele pode dizer, mas o indivíduo está entrando lá. E, em vez de dar um susto nos meninos, dar um tiro no chão, deram um tiro, matou o menino. Entende? Porque você tem lá. E aí aquela questão complicada, é muito complicado, gente. Porque você sabe lá se o indivíduo está entrando para lhe causar um mal ou simplesmente para roubar fruta. Vocês entendem que são aquelas situações... Porque aqui eu não quero entrar, por gentileza, em discursos de mortadelas e coxinhas, nem de bolsominions e petralhas, não quero nada disso, pelo amor de Deus. Né? A discussão aqui é especificamente de um drama de quem tem o dever de manter a segurança local e vê um invasor. E como reage nessas circunstâncias. Por quê? Porque a situação aqui foi dramática. Porque, como houve um homicídio, né? Houve a morte de um menor, a questão é para o júri. E aí a ideia foi caminhar e fazer a persecução criminal, inclusive contra o dono dele, como foi como mandante, né? Então, toda essa discussão sobre isso. Vocês não souberam de nada disso, não? Só que Cristiane soube, né? Tiago também. Eu não. Hã? Eu não soube não, professor, disso aí. Eu sim, eu sou. Então, foi uma situação, sai nos jornais, então, eu não estou fazendo um tipo de fofoca, foi alguma coisa, porque para entender que determinados aspectos essas interfaces do direito civil com o direito penal, há muitas questões sobre isso. Então, quando é que eu perco, se alguém botar perca da posse na prova, zero, viu, gente? Perda da posse. Mas quando é que eu perco a posse? Simplesmente quando não é mais possível exercitar qualquer dos poderes, né? Então, essa é uma das circunstâncias que a gente precisa entender. Vamos, então, já falando de aquisição e perda da posse, vamos falar, temos aí mais 20 minutos, falar um pouquinho sobre os efeitos da posse, que é um tema que eu dou minha cara a tapa se vocês não já ouviram falar um pouquinho. Porque eu, com certeza, os meus alunos de civil, teoria geral de direito civil 1, aqui eu vejo o Lucas, Camila também, a Camila foi em civil 2, não lembro, né? Obrigações? Não, eu fui obrigações 2. Obrigações 2, né? A Ivan também foi meu aluno, né? Não lembro mais quem aqui. Mas, nesse ponto, o que é que a gente precisa dizer? Vocês já estudaram um pouco sobre os efeitos da posse. Porque qual é a discussão sobre os efeitos da posse? É justamente pela responsabilidade e perda de determinados bens em função de uma posse que se perde no tempo. Por gentileza, olha aí para o artigo 1214, também em volta dele, né, todo o sistema protetivo. Por quê? Porque aqui nós precisamos lembrar de um conceito que a gente aprende lá em Teoria Geral do Direito Civil 1.
que é o conceito de frutos e rendimentos e o conceito de benfeitorias. Estão lembrados disso? Alô? Benfeitorias, o conceito de benfeitorias? Benfeitorias, tem que saber. Se Sim. Lucas não souber, que Lucas eu lembro que foi do Civil 1, não souber o que é benfeitoria, eu reprovo Benfeitorias- retroativamente. Olha que eu tô Benfeitorias mal. são obras, coisas feitas no imóvel, né? Para Enquanto quê, você... Lucas? Depende da benfeitoria. Tem 3 graus Aformoseamento do bem, né? Aformoseamento é uma modalidade de que é a benfeitoria. voluptuária. Muito bem, Lucas. Eu já Aí estava você tem a útil e a agora há necessária. pouco, né? Porque você passou com 10 ou 9,5, 9, já foi notão, me lembro lá. Então, já ia reprovar retroativamente aqui com os meus poderes assim de Capitão América aqui. Então, nesse ponto, eu preciso que você lembre isso. Por quê? Porque benfeitorias são aperfeiçoamentos, né? Especificamente a questão aí, aperfeiçoamentos, né? São melhoramentos, são acréscimos, né? São acessórios que se fazem num determinado bem. E isso é importantíssimo aqui. Que tipo de benfeitorias existem? Vamos lembrar aí, o pessoal lembrou das holopituárias. Mas, além das holopituárias, há outras duas. Alô? Tem alguém vivo aí? Não é Necessário e útil, professor. Falei as 3. necessárias e úteis. Muito bem. A benfeitoria necessária é o quê? O próprio nome diz. É aquela que é necessária para a existência do bem, que Se é alguém me disser que indispensável. benfeitoria é Para a necessária, conservação que é do imóvel. necessária, eu pego o código e boto na cabeça. Benfeitoria Necessária para a conservação do imóvel. Que é com nosso deterioro. isso, para a conservação do bem, para a própria manutenção do bem. E a útil É que melhora o valor do bem de alguma forma, deixa o bem mais... valoriza o bem, né? Muito bem. Agora eu vou dispensar Lucas, eu quero os outros respondendo, porque quem foi meu aluno de civil, sabe essa resposta. Eu tenho fé que sim, né? Mas vamos lá. Uma piscina é uma benfeitoria necessária, útil ou voluptuária? Respostas por áudio ou no chat? Vamos lá. Eu acho que depende, professor. Depende. Vá, Luana, pode falar. Fala, Luana. Depende da situação. Que situação? Ela pode ser qualquer uma das 3. Depende da função que essa benfeitoria... Que ela vai exercer Vai em exercer determinada na casa. propriedade. Exatamente, porque uma piscina na minha casa é uma benfeitoria voluptuária, ou seja, para o meu deleite, né? Agora, se eu não sou uma pessoa física, mas sim eu sou um clube social, né? Ou uma escola, né? Uma piscina vai valorizar este bem, ou seja, você vai ter um diferencial. Agora, se eu sou uma escola de natação, a piscina é benfeitoria necessária. Você não pode imaginar uma escola de natação que a pessoa não vai ter lugar para nadar. Não vai nadar na banheira, né, bem? É ou não é? Exatamente. Então, é isso que a gente precisa estar ligado para não gerar essas confusões. E aí, o que é que acontece? A gente precisa perceber, bote aí, por gentileza, o artigo 1214 do Código Civil. Botaram aí, não? Ninguém achou, não? 1214? 1214. É para ler? É para botar na tela aqui. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela... Se puder botar o seguinte, isso vai facilitar, porque aí eu vou dar isso em terminal. Né? O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Ou seja, se você está na posse de boa-fé
de um determinado bem, enquanto está no bem, e você pode recolher os frutos. Frutos aí não são somente os naturais, né? São os frutos civis, por exemplo, rendimentos, aluguéis, algo do gênero, né? Você está na posse de um determinado bem e não há nenhuma vedação, por exemplo, a uma sublocação, você pode alugar o quarto, algo do gênero, né? Enquanto você está na posse de boa-fé, você tem direito a esses frutos, né? Se eu alugo aqui a minha casa para vocês, e aí aqui tem algumas árvores frutíferas, você pode recolher a manga, o coco, o que quer que seja. Agora, se o fruto está fruto pendente, ou seja, ele ainda não está no momento de ser recolhido, o parágrafo 1 diz lá: os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas de produção e custeio. Devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação. Ou seja, você já foi, não era o momento de recolher, mas você já recolheu, obviamente, você vai ter uma... Professor, Diga, meu amor. quando ele fala aí, no tempo, cadê? Cadê? No tempo em que cessar a boa-fé, porque eu acabei perdendo. Qual é o É artigo? 1214, 1214, parágrafo Pronto, 1. aqui. Ele fala assim, os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé. Como é Exato. isso, cessar a boa-fé? A pessoa deixa de ter boa-fé como? Ela... Meu amor, com a linha passada. Imagine, por exemplo, que você tem lá... Qual é o momento em que você deixa de ter boa-fé? A gente trabalha aqui com a boa-fé subjetiva. É o momento em que você é cientificado de que há uma disputa sobre esse bem. Ah, ok. Então, por exemplo, você está na posse mansa e pacífica lá e, de repente, alguém diz, não, o proprietário sou eu. Ora, você estava, e note como a boa-fé é a subjetiva, isso fica mais fácil de compreender, porque, para todos os efeitos, você acreditava e você continua acreditando que você é o legítimo possuidor. Mas, a partir do momento em que você é cientificada de que há esse conflito, que há essa disputa, ao final, se realmente for dada a razão ao seu ex-adverso, a partir daquela cientificação, sua posse não é mais considerada de boa-fé. Ah, ok, professor, obrigado. Tem alguém com o áudio ligado fez uma pergunta e eu não ouvi. Só ouvi um barulho, ou era engano? Vamos lá, então não. 1215. Os frutos naturais e industriais, né, reputam-se colhidos e percebidos, logo que são separados. Os civis reputam-se percebidos dia por dia, pensando no aluguel por dia. E aí, o que é que a gente vai discutir aqui para o final? Os 1216, 1216, 1217 e 1218. Vai lá. O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber desde o momento em que se constituiu de má-fé. Tem direito às despesas de produção e custeio, porque isso, obviamente, seria um enriquecimento devido, ainda que ele esteja de má-fé na posse. O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa, aqui não der causa, né? Naturalmente ele está na posse de boa-fé. O possuidor de má-fé responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que de igual modo se teriam dado estando ela na posse do reivindicante. Ou seja, você está na posse de má-fé de um determinado bem, e perceba mais uma vez, má-fé e boa-fé aqui é a noção da cientificação. Então, você está na posse, não é mais considerada posse de boa-fé, e você tem lá os acessórios, você tem bem, você tem vaca, você tem cavalo, alguma coisa assim. Ora, houve uma morte de um cavalo, alguma coisa assim, por uma doença que ele pegou lá,
problema seu, você vai... Agora, foi uma enchente que destruiu ali a plantação ou matou o gado, numa situação que ocorreria independentemente de você estar lá ou não, aí você não responde, porque você não responde pelos eventos da natureza. Tudo bem aí? Tá tudo bem aí? Alô? Alô, alô? Sim, professor. Muito bem. Então, vamos lá falar agora especificamente do 1219 até o 1222. Bote aí, por gentileza, que é a parte das benfeitorias. Botou? Não? Olha lá. Que é a parte específica. Vamos lá. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las. Estão ouvindo aí? Quando puder, sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Ou seja, você está de posse de boa-fé, fez algum tipo de aperfeiçoamento, melhoramento no bem, seja necessário, útil ou voluptuário. Se for necessário ou útil, você tem direito a ser indenizado. Se for meramente voluptuário, se não tiver prejuízo, você pode levantar, né? Você pode levantar os bens se isso não gerar algum tipo de dano à coisa. Já o possuidor de má-fé vai ser ressarcido. O possuidor de má-fé, o cara invadiu o terreno, invadiu a casa. Mas vem cá, ele invadiu a casa e a casa estava com goteira, com a possibilidade de cair o telhado. Ele foi lá e reformou o telhado. Ao possuidor de má-fé, somente serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. Não lhe assiste direito de retenção, pela importância desta, nem o de levantar as voluptuárias. Benfeitoria útil, também não. Também não. É só necessária, é só a da conservação da coisa. Beleza? Tá claro? Tá claro mesmo? Professor, o senhor pode falar um pouco mais sobre o direito de retenção? Posso, minha querida. Obrigado, Ana Catarina. O direito de retenção é de uma autotutela. Então, o que é que acontece? Você, neste ponto, tem... E direito de retenção, você só tem quem tem é possuidor de boa-fé. Então, você está perdendo um bem. Você é um possuidor de boa-fé, estava nesse ponto, fez uma benfeitoria necessária ou útil. Nesse ponto, você vai ter que devolver o bem, é verdade. Mas enquanto você não é indenizado, você tem o direito de retenção. Significa o quê? Olha, você tem que estar me devendo aí, desses valores, R$10.000. Ora, isso aí dá o equivalente ao aluguel dessa casa por, sei lá, 10 meses. Então, ou você me indeniza, ou eu vou ficar ainda com o bem nesse período. Entende? O direito de retenção é uma autotutela, é uma autodefesa do indivíduo. Mas só tem direito de retenção o possuidor de boa-fé e pelas benfeitorias necessárias e úteis. Tranquilo? Ok, obrigado. Beleza. Só para arrematar, as benfeitorias compensam-se com os danos e só obrigam ao ressarcimento se a autorização ainda existirem. Porque a menção à evicção, vocês devem ter estudado, porque a evicção é justamente a perda da propriedade por uma reivindicação
anterior. Então, neste caso, você estava de boa fé. Imagina, eu comprei essa casa aqui. Fui lá no cartório, fiz o registro em meu nome, tal. Mas eu desconhecia que havia um vício anterior, uma ação anterior, não apareceu lá na minha certidão negativa, e aí, eu perco a propriedade. Ora, eu estava aqui de boa fé. Nessas circunstâncias, eu posso exercitar o meu direito de retenção. Mas imagine, por exemplo, que eu invadi a casa. Sou possuidor de má fé, invadi um terreno. E, ao invadir o terreno, né, eu causei danos também à parte. Só que eu fiquei lá na posse e também causei, por exemplo, fiz uma benfeitoria necessária, consertei um telhado. Ora, o valor desse telhado pode ser compensado com o valor da reparação de danos que eu tenho a pagar. Entendeu? É uma hipótese de compensação legal. Lembram lá de obrigações? Tem alguém vivo aí? Alô? Alô? Ó, só Camila e Ana Catarina deram um sorrisinho, Ivan puxou o canto da boca, o resto está todo mundo travado, como é que é aí? Sacudam aí um pouquinho para eu saber se vocês... Onde vocês se mexem aí? Lá, vamos fazer um carnaval aqui, ó. Muito bem. Vamos lá. Alonga, põe o braço. Estou ouvindo, professor. Muito bem, porque é isso. Toalha, seu áudio está ligado, viu, Toalha? Não sei. Né, ela não está ligada, né? Porque ela está ligando aí toda hora. É Talma. Viu, Toalha? Talma. Não sei quem é Toalha, mas... Toalha, não, Talma. O áudio dela está ligando toda hora. A gente ouve ela tossindo, alguém falando. Toalha. Muito bem aqui. Ok? Beleza. Então, finalmente, o 1222. Vamos lá, cadê? Puxa aqui. Puxa aqui. Cadê? Aqui. O reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má-fé, aí, digamos, é uma sanção acessória a ele, tem o direito de optar entre o seu valor atual e o seu custo. Ou ao possuidor de boa-fé indenizará pelo valor atual, né? Pressupondo que o valor atual é maior do que o valor do custo, né? Mas é uma situação de digamos, uma sanção a mais em relação à má-fé. Beleza, gente? Tudo bem aí? Pegaram direitinho esses assuntos? Eu acho que agora faltam só 5 minutos. Eu sei que alguns têm aulas depois, né? O próximo tema da nossa aula já vai ser propriedade, e o tema de processórias não é do programa, mas eu já antecipei alguns spoilers para vocês. Beleza? Então, para a próxima aula, capítulo 7 do meu livro de civil. Ok, professor. Buenas. Orem, para quem tem fé, orem por mim. Estou precisando, estou numa fase meio para baixo, mas... Bad? Está na fase bad, professor. Vai dar tudo certo. Amém. Viu? Fique bem. Deus abençoe aí, a gente se encontra. Amém. Na aula. Vou ensinar aqui a gravação e aí o vídeo ficará disponível lá no canal no YouTube. Um beijo a todos e todas. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.